Se você vir no culto e ficar esperando algo acontecer, você vai vir e vai sair da mesma maneira. Mas se tu vir disposto a fazer um culto, a prestar um culto ao Senhor, a prestar uma adoração àquele que vive, aí o culto acontece em você. Senão você pode vir aqui, pode ir em todas as igrejas de Túlio, da região, do universo, e você vai entrar e sair da mesma maneira. A gente tem que dar um passo em direção a Deus para que Ele venha. Mas às vezes as pessoas vêm de uma cultura de culto errada. Que eu vou lá e o pastor freak vai vir, vai botar a mão na minha cabeça e a coisa vai acontecer. Mas não vai ser assim que funciona. Tem que ser em nós. Amém. A palavra diz que quem crê em Deus flui rios de águas vivas. E o rio flui de dentro de nós, através de nós. Não em nós. Senão a gente vai lá, que nem no rio, a gente vai lá, vai se molhar e vai sair seco. Mas quando a gente ser o rio, a gente vai estar o tempo todo molhado, fluindo, e fluindo, e fluindo. E eu queria falar com vocês um pouco sobre avivamento. Quando puder, ore pelo pastor, pela sua família. Eu creio que em nome de Jesus a gente está próximo do novo tempo da nossa igreja. E para a gente chegar nesse novo tempo, um pouco disso que eu quero falar hoje, a gente tem que orar uns pelos outros. Ser igreja. Ser igreja. Quando a gente é a igreja, a gente for ver em Atos, a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Que a gente possa ser essa igreja em oração. Que quando um estiver passando uma necessidade, ele possa ter intimidade com alguém de chegar, eu estou passando por uma dificuldade assim, eu estou com as contas apertadas, ou eu estou precisando de oração. Que a gente possa ter essa comunhão de confiar no meu irmão para falar o meu problema. E aí sim a gente vai ser igreja. Se a gente vem num lugar e a gente não tem com quem comentar, a gente não é igreja. Se tem pessoas entrando e saindo daqui da mesma maneira, sem poder se abrir com alguém, essa pessoa ainda não entrou na igreja. Que a gente possa ser esse lugar, onde as pessoas vão passar pelaquela porta e vão se sentir tão em casa, que elas vão chegar no final do culto, eu me identifico com alguém e vou chegar e falar, essa semana assim, eu estou precisando disso, você ora comigo, você tem como... Sabe, eu preciso de uma porta de emprego, a gente possa orar uns pelos outros, mesmo que a gente nem sabe o que é, mas que a gente possa assim, ora por mim. Ter alguém para confiar, ter alguém para se abrir. E é isso que eu acho que falta ainda em algumas pessoas, esse contato, sabe? Às vezes a gente vem e vai, vem no culto, é abençoado, volta, vai, e a gente nem se dá o trabalho de contar o testemunho. Eu acredito que muitos de vocês têm pelo menos um testemunho para contar. Eu passei por uma dificuldade, eu passei por um problema, eu vim aqui e recebi uma graça. E quanto tempo faz que ninguém sobe aqui e dá um testemunho? Então eu acho que falta um pouco de gerar essa gratidão de novo em nós, de começar a vir e testemunhar, e testemunhar, e testemunhar. Porque a Bíblia fala que quando a gente testemunha, a gente edifica a fé do outro. Aí eu vou dizer assim, mas se o Andrei conseguiu através da oração, eu também consigo. E aí eu vou conseguir, o Gil vai ver, mas 2 conseguiram, então eu também posso conseguir. Aí serão 3, e aí vão ser 4, e vão ser 10, e vão ser 100, e vão ser 1000. Amém? E antes de começar a falar avivamento, eu vou começar quando eu entrei nessa vibe aí. Um dia eu estava, não lembro aonde, estava em casa, e o Evandro me mandou um WhatsApp, vai ter um tal de Descende aí, tu compra o ingresso lá que a gente vai montar um ônibus aí, vamos lotar e vamos ir. Eu nem sabia o que era. E eu disse, eu vou ver. Daí eu fui ver, mais tarde assim, já tinham vendido todos os ingressos. E aí ele foi um dia lá em casa e me mostrou os vídeos e aquilo ali foi queimando no meu coração. E eu pensei assim, os caras vão vir dos Estados Unidos aqui fazer implantar um avivamento aqui, e eu que estou aqui pertinho de São Paulo não vou ir. Vou ir. Botei assim de propósito, sabe? Vamos gastar, não interessa, vou ir. E eu fui entender o que era esse Descende. Os caras estavam nos Estados Unidos há 20 anos, jejuando e clamando pelo um avivamento. E aí, há uns 2 anos atrás, eles tiveram um novo direcionamento. Não, agora vocês vão pegar e vão clamar pelo envio às nações. Por missionários que vão pegar e vão
e espalhar o evangelho pelo mundo. E nisso eles fizeram um evento, lotaram quase um estádio lá nos Estados Unidos. E quando eles chegaram lá, o Espírito Santo deu o direcionamento: não vai ser vocês, vai ser o Brasil. Vamos para lá. E aí eles pegaram todo o orgulho deles, tiveram que deixar de lado, né? E disseram: não, vamos investir no Brasil. Então eles vieram aqui, fizeram um evento, lotaram 3 estádios, porque Deus quer usar a nossa nação. Só que tem que ter o entendimento da igreja, que tem que partir de nós. Porque senão, quem está tempo aqui na igreja já viveu alguns avivamentos que a gente vinha aqui e não tinha cultos, que não tinha palavra, que a gente ficava louvando aqui 2 horas e tinha gente caindo, e gente falando em línguas, e gente dançando e tal, e quando davam uns meses, passava. E aí vinha um outro ano, um novo tempo, acontecia alguma mudança na igreja, e vinha, acontecia de novo, e tal, e dali um tempo, passava. E eu me questionava muito, por que passa? Por que a gente começa, a gente está num nível e não mantém, não sobe mais, a gente cai? E isso tem me incomodado há muitos meses. Eu disse: Deus, tem mais. Será que a gente vai vir aqui sempre? Claro, vamos vir, vamos louvar, vamos ser cheio da presença de Deus, e a gente vai ter lugar vazio ainda. E a gente vai ter pessoas que entram e saem da mesma maneira. E a gente vai continuar vendo problemas se repetindo na igreja, que já aconteceu, que já foi resolvido, acontece com outras pessoas, é resolvido, acontece com outras pessoas. Será que é esse o nosso caminhar? Será que a gente tem que ficar lutando às vezes com o mesmo inimigo? A gente vence ele hoje, amanhã ele vence nós? Ou a gente tem que começar a ganhar desse, lutar com o mais grande, lutar com o mais grande, lutar com o gigante, lutar com 10 gigantes? Será que a gente não tem que ir subindo de nível espiritual? Será que a gente vai viver sempre essa mesmice? Eu me questionava. E nesse dia do Descende, assim, a gente chegou lá às 6 da manhã e saiu 11 horas da noite. Passamos o dia no estádio, e choveu, e tinha sol, e passamos sede, e tomamos água, e, sabe, foi um dia muito louco. E assim o Espírito Santo falou muito com a gente. E a partir disso, eu me sinto na responsabilidade de não viver isso para mim, não querer só para mim, de passar adiante. De que essa incomodação que eu tenho incomode você também. Que a gente não se conforme, sabe? De eu ser feliz e o meu vizinho tá numa desgraça. De a gente tá bem, próspero, prosperando, com saúde e tudo, e ter irmãos talvez na necessidade. A gente tem que ser nós, sabe? Criar uma unidade. E graças a Deus tem pessoas que têm se levantado nessa unidade, sabe? Tem estado mais junto. Graças a Deus foi arrecadado um monte de coisas já para a igreja. Tem pessoas, sabe, focadas em trabalhar. Tem pessoas, só que falta pessoas. Eu e o Renan comentava sexta, né? Se viesse 100 pessoas hoje se convertesse, quem quer cuidar dessas 100 pessoas? Sabe, a seara é muito, mas os ceifeiros são poucos. E está na hora da gente pegar essa responsabilidade e dizer assim: o pastor sozinho não faz uma igreja, mas o Evandro não vai resolver, precisa de pessoas, essa pessoa sou eu. A palavra nos ensina que tem uns para apóstolos, uns para profetas, uns para mestres, uns para evangelistas, e a gente tem que se encaixar nisso. Todo mundo tem um chamado, tem algo para fazer. E está na hora da gente começar a fluir nisso. Fluir. Deus, eu estou passando por uma necessidade, estou passando por uma luta. Talvez Deus esteja usando isso para te chamar. Diz: acorda. Isso aí é pouquinho. O pastor falava ontem. Para quem abriu um mar, tirar uma dor de cabeça, uma dor nas costas não é nada. Curar uma ansiedade, curar um câncer. Para aquele que criou o universo, o que é? Amém? Só que a gente tem um entendimento muito errado do avivamento. A gente pensa assim: o avivamento vai vir. Há anos que tem profetas estão falando: o avivamento sobre o Brasil, avivamento. E a gente
tem uma presença de Deus em todas as igrejas do país, assim. Quem tem um trabalho sério é visto, as pessoas são cheias, mas não refletem na sociedade. Adianta a gente ser cheio do Espírito Santo aqui, ó, e ali fora as pessoas estão se prostituindo, estão se drogando, estão roubando, estão matando, e por aí vai. Uma coisa que todos os pastores têm falado, assim, nessa linha do avivamento, que tem que sair daqui da igreja. O avivamento tem que ser tão grande dentro de nós, que a gente vai dizer assim, ó, não, eu não quero isso só para mim. Eu quero para aquele que está lá fora, eu quero para o meu vizinho, eu quero para o meu pai, eu quero para minha mãe, e assim vai. E aí sim vai começar a se refletir aqui no bairro, aqui na cidade, aqui na região, e assim vai. Tem tantos movimentos importantes no Brasil. Tem a Onda Dura, tem o Dunamis, tem grandes movimentos. Por que eles se tornam grandes? Tem milhões de seguidores e milhões de pessoas e se espalham pelo mundo? Porque eles começam a fazer a diferença na sociedade. Eles fazem uma igreja, e eu estava assistindo o vídeo da Onda Dura, e eu achei muito legal. Os caras disseram assim, gente, a gente tem uma igreja aqui, ó, mas as crianças ali no bairro do lado estão passando fome, nós temos que fazer alguma coisa. Aí eles montaram uma creche, e essa creche virou uma escola, e essa escola virou um centro de missionários, e assim vai. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai. E aí o Joinville ficou pequeno, eles foram se espalhando. Florianópolis, Balneário, e foi subindo para São Paulo, e hoje eles têm igreja em outras partes do mundo. Aleluia. Sabe? E a gente tem uma promessa, como a gente cantava aqui, ó. Deus de promessas, Ele prometeu que esse lugar aqui vai encostar ônibus ali na frente, que as pessoas vão vir até nós. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Joaquim que está dizendo há 15 anos. Foi Deus que falou. Só que se a gente não tomar uma posição de querer viver isso e pagar um preço por isso, vai passar de nós. E aí vai passar de mim, mas talvez vai se cumprir na vida da Isabela, vai ser uma nova geração. E a gente vai deixar o quê? Nossos filhos vão falar assim, ó. Tinha um cara lá na igreja, ele tocava teclado no louvor, ele fazia e tal. E aí o que aconteceu? Ele morreu. Passou. Aqui, parece que tá. Enfim, a gente tem que buscar esse avivamento, mas mais do que isso, manter esse avivamento. E aí, como é que a gente mantém o avivamento? Acho que abaixa, aqui para mim tá alto. Tá dando microfonia. Através do jejum, da oração e da leitura bíblica. Eu estou numa luta há um tempo, eu quero ler toda a Bíblia até o final do ano. Comprei essa Bíblia lá no Decentes, eu vou ler toda até o final do ano. E como não é fácil, a gente fica às vezes mais de meia hora brincando no Face, no WhatsApp, no Instagram, sei lá o quê, lendo notícia. Eu gosto de ler muita coisa assim de planeta, de achar um planeta habitável, de universo, de satélite, de... Eu fico às vezes viajando o tempo, sabe? Pra quê? Lê a Bíblia. Foca no que é importante. E a gente na vida cristã não tem como ter uma vida certa assim com Deus se a gente não tiver oração e leitura bíblica no mínimo. Então por isso que eu acredito que o avivamento veio aqui na igreja, a gente sentiu aquilo, as pessoas deram nome, se batizaram e hoje estão no mundo de volta, porque faltou jejum, oração e leitura. E para que a gente não caia nesse engano, que você comece a botar isso na tua vida. Jejum, oração. Vou fazer um jejum, faça jejum de qualquer coisa que tu sentir vontade, mas gaste um tempo na presença de Deus. Se você ora 10 minutos, tenta orar 20. Se você ora 20, tenta, dar um passinho a mais. Eu acho que é isso que falta às vezes na vida da gente. A gente chega num nível ali e acha que está muito bom. A gente chegou no nível da bênção. Sabe, a gente é próspero, a gente está saudável, a família está indo bem e tal. E a gente acha que está bom, que é só isso. Sabe, mas Deus tem mais. Que adianta a gente viver assim e não passar isso adiante? Aí acontece uma lutinha de nada ali, acontece um negócio, meu Deus, não ama mais. Ai, eu vou morrer.
Porque se a gente está nesse nível aqui, ó, tu já está preparado, tu já está orando, tu já está assim, ó, o diabo vai vir com alguma coisa, tu já está se preparando para acontecer alguma coisa, e quando acontecer tu vai dizer glória a Deus por isso, eu vou vencer mais essa batalha e vamos adiante. O quê? Quando eu paro assim é porque alguém tá me dando uns toques. Eu vou ler a Bíblia assim. Então, abra a palavra de Deus em 2 Crônicas. Acho que eu vou ler o da Thalia. 2 Crônicas 7:14. Versículo muito conhecido e pouco posto em prática. Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que a gente muitas vezes não vive muitas coisas, milagres aqui na nossa igreja, na nossa vida mesmo, sinais e maravilhas? Porque falta a primeira parte. A gente tem que se humilhar e orar e buscar e se arrepender e orar de novo e buscar e orar, sabe? Todo dia. Quem que não peca? Todo mundo peca. A gente está sujeito a isso. Mas a gente tem que chegar no final do dia, se humilhar e orar, pedir perdão nos seus maus caminhos. E as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias pela manhã. E a gente começa a nossa luta de novo. E vai. E aí a gente chega no momento do dia, pequei de novo, mas não tem problema. De noite eu vou me humilhar e vou orar. Não que a gente tenha que pecar de propósito, mas assim, se acontecer, Deus perdoa. Mas a gente não pode se acostumar. Eu pequei hoje, eu pequei amanhã, eu vou pecar. Nem vou pedir perdão porque depois da manhã eu vou pecar de novo. Vai ter aquela situação, eu sei que eu vou pecar. E a nossa nação vive o que vive, tanta corrupção, né, tanta injustiça. A gente liga a TV, a gente vê uns absurdos. Os caras pegam e se reúnem em 300 senadores e aprovam umas leis que lascam com o povo. Mas e o povo está se humilhando? Está orando? Está se conformando com as coisas que estão acontecendo? Ou está fingindo que a igreja é uma coisa e o nosso país é outra? Sabe, eu vejo poucos líderes se levantando e nós temos que orar pela nossa nação. Não orar pelo presidente, por pessoa, apoiar fulano, apoiar ciclano. Não, a gente tem que batalhar no mundo espiritual. Sabe, as pessoas estão sofrendo e estão na ignorância e não tem quem diga, é assim. Fulano, tu está aqui trabalhando comigo, não é assim, a palavra diz assim. Não, eu falava ontem o Frick e a Simara estavam lá em casa. As pessoas estão sofrendo e não tem ninguém que chega lá e diga, tu não precisa fazer isso, tu não precisa ir daqui a Ibiaçá caminhando. Jesus já pagou o preço. Eu fiquei indignado. Meus amigos assim, eu procuro sempre falar de Jesus para eles, eu procuro assim, todos já foram na igreja, mas quase ninguém se converteu. Mas um amigo meu foi a pé até Ibiaçá, estava postando foto dos pés, tudo. Para quê? Eu me dei um remorso e disse, mas por que eu não vou lá e digo, não é assim? E a gente vê as pessoas fazendo e não fala nada. E aí as pessoas estão com uma dor de cabeça, estão com uma depressão e já chegam atribuladas e dizem assim, isso aí tu tem que ir no centro espírita. Vai lá, morreu um da família, vai lá, falar com ele. E outro diz, vai não sei o quê, procura na macumba, manda rezar uma missa. E a gente está ali e não fala nada. Isso aqui não estava na minha ideia de falar, então é para alguém ir. Sabe, Deus planta a gente num lugar, num trabalho, numa escola, sei lá onde, a gente está ali para fazer a diferença. Deus espera de nós alguma coisa. Tem alguém ali que tu tem que fazer alguma coisa.
Senão a gente vai passar por aquele trabalho e as pessoas vão se lembrar, aquele lá era o crente louco. Ou aquele lá, não identificou ninguém. Não trouxe ninguém para a igreja. Não deu um conselho, não fez uma oração. Tu fez o que lá? O quê? O próximo versículo que eu vou ler, a gente vai ler em Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Ipiranga, Getúlio, Estação, Passo Fundo, Erechim, Sananduva, Ibiaçá, sei lá o quê. Nos confins da terra é aqui, sabe? Aqui na região, aqui está acabando. Sabe? E não é fulano que falou. Foi Jesus. Não foi um apóstolo, não foi. Foi Jesus. Quando que a gente recebe o Espírito Santo? Quando a gente se batiza, o Espírito Santo vai morar junto com a gente. Ah, mas eu não falo em línguas. Ah, mas eu... Busca. Talvez você não tenha o dom de línguas, você tem um outro dom. O dom de línguas é o mais simples de todos. Antes vem eu vou mentir se eu falar. Mas enfim, tem o profeta, tem o mestre, tem uma ordem em algum lugar da Bíblia ali que eu já li, que eu não sei onde que é agora. E se as pessoas não são curadas aqui, tem alguém de vocês que tem o dom de cura que não está exercendo o seu dom. E graças a Deus eu sei me usado na profecia, mas se eu deixar de falar aquilo que o Espírito Santo me mandou falar, ele vai cobrar de mim. E se a pessoa que tem o dom de mestre não vir aqui pregar, não falar para ninguém aquilo que o Espírito Santo revela para ela, ela vai edificar quem? Então, aqui Jesus fala, muita gente fala o versículo do ID, né? Mas a gente precisa desse poder. A gente eu já vi acontecer isso numa pessoa. Ele saiu do emprego, ele largou tudo e foi embora. Eu vou ser pastor, eu vou ser missionário. E dali um mês ele voltou. E aí os caras receberam ele no trabalho de volta. Ele trabalhou mais um tempo e loqueou de volta e foi embora. E foi para Balneário, eu acho, lá e não deu certo e voltou de novo. Ele não tinha um chamado? Talvez tinha. Mas ele tinha o poder. E era o momento... E tinha que ser naquele dia, ou ele botou na cabeça e você foi. A gente não pode pular as etapas. A gente tem que pagar um preço. A gente tem que fazer a nossa parte. O poder está em vocês, está dentro de você, está em você. Não sou eu quem fala, é a palavra que diz: vocês receberão poder, vocês vão receber. Agora você tem que deixar isso fluir. Começar a deixar fluir. Deixar fluir, deixar fluir. Você vai sentir de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Mas meu Deus, o que a pessoa vai pensar? Eu vou chegar lá e vou falar uma coisa para ela. Aí eu vou chegar e vou orar para uma pessoa. Ela vai dizer, mas quem que é tu para orar por mim? Eu sou filho de Deus. E você? Se você não começar a tomar posse da autoridade que Deus dá para você, e começar realmente, como a Bíblia fala, para pisar na cabeça do diabo, pisar em escorpiões, e se é uma cobra te morder, você não vai sentir nada, e se o coronavírus vir para Getúlio, você não vai ser atingido. Você começar a tomar posse do que a Bíblia diz. Ontem o pastor falava sobre a fé. A gente não tem fé. Se a gente tivesse fé, a gente ia pegar e ia dizer para aquele drogado: você vai ser liberto em nome de Jesus. Ele ia ser, porque é o poder de Deus. Só que a gente não faz. Como é que Deus vai agir através de nós se a gente não faz? A gente tem medo. Se você ler Isaías, tem umas, sei lá quantas vezes assim, ó: não tenha medo, eu sou contigo. Não tenha medo, eu te chamei, eu te escolhi para te fazer uma boa obra e não sei o que lá. Tem
dezenas de vezes, não tenha medo. Só que a gente entra num conflito. Quando a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa, é sempre aquele conflito. Quando eu falava com o Frick, às vezes eu sinto de fazer uma coisa e digo, Deus, será que é, será que não é? Será que é, será que não é? Aí tu fica. E agora? Faço ou não falo? Falo ou não falo? E às vezes a oportunidade passa. Só que nas nossas mãos, às vezes, estão vidas. Eu lembro de um pastor que ele falava assim para nós, numa conversa informal, ele disse... Uma vez um piá chegou para mim e disse assim, ora por mim, eu quero aceitar Jesus. E ele disse assim, estava indo jantar, ele disse, vem amanhã no culto. Ele, não, ora por mim, eu quero aceitar Jesus. E ele disse, tá, tu já aceitou Jesus, beleza, amanhã tu vem no culto, a gente, sabe, ele queria fazer alguma coisa, vir na frente ali e tal. O cara morreu. Não teve um amanhã. E ele demorou meses para tirar aquilo do coração, ele queria largar tudo, ele queria largar Jesus, ele pensava, meu Deus, o que eu fui fazer? E foi tempo se tratando para ele pegar e dizer, eu errei e não fazer de novo. A contar para as outras pessoas para que não aconteça. E às vezes a gente fica nessa. Eu lembro uma vez na faculdade, eu tinha uma colega que passava mal e desmaiava, e a gente levava ela para a ambulância, e a gente levava ela lá e vinha um abanavo. E um dia eu me revoltei, assim, eu estava enjoado já de levar. Às vezes eu chegava em casa com dor nas costas, mas pegava em dois ela, ou eu pegava sozinho, carregava aquela menina para a ambulância, subia escadas assim, nós ficávamos no andar de baixo, subia, e eu me inconformei com aquilo. E peguei e orei por ela. E quando eu tava orando assim, quando eu olhei, tava um monte de gente ao meu redor assim. Tipo, já tava os pessoal da Unimed ali pra socorrer ela, os professores, assim, tudo ficou me olhando. E ela foi, demorou um tempo ali, ela foi curada e se converteu, graças a Deus. Mas, e se a gente não fizer? E se essa pessoa morre? E eu vou chegar lá na frente de Deus, no dia do juízo lá, e ele dizer, por que tu não fez, Peter? Eu disse, mas Deus, eu fiquei meio assim. Mas eu não fiz naquele dia lá, eu não estava com uma roupa bonita. Eu não fiz naquele dia lá porque estava cheio de gente na igreja. O que os outros iam pensar? Eu não fiz porque, sabe, a gente é muito bom em dar desculpa às vezes. Mas a gente tem que começar a ser bom em atitude. Sabe? Se tu for lá e orar não aconteceu hoje, não tem problema. Se Deus te tocou, vai acontecer. E se não acontecer, faz de novo. Tem coisas que não precisa entender em Deus. A gente tem que ir lá e fazer. Nem tudo é revelado a nós. A gente não tem capacidade de entender a grandiosidade das coisas de Deus. Ele vai revelando ao pouquinho. Quando tu chega numa capacidade de entender, Ele te revela. Amém? Estão me olhando com a cara assim... Que a gente possa tomar posse desse nosso ID e fazer a diferença onde a gente está, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Eu sei que não é fácil porque a gente muitas vezes não é aquele cristão 100% certo. Às vezes a gente dá uma risada, a gente brinca, sei lá, cada um tem o seu jeito. Mas não esconda a tua fé, não deixe as pessoas sofrer. Porque Deus vai cobrar isso de nós. Sabe? Aquilo que é para ti fazer, eu não vou fazer, o Evandro não vai fazer, ninguém vai fazer, é para ti fazer. E tem muitas pessoas que se questionam, por que tem muitas pessoas morrendo de fome? Por quê? Porque tem pessoas que se calam, tem pessoas que não agem, tem pessoas que acham que os bens que a gente tem é para a gente usufruir e ter lazer e não ajudar ninguém. Se aqui em Getúlio ainda tem pessoas passando necessidade, a culpa não é do prefeito, a culpa é das igrejas que não tomam atitude. Quando a gente quer clamar, a gente sempre ora, teu reino, seja feita a sua vontade, e as pessoas vão todo dia lá e fazem o Pai Nosso, mas e quando tem que pensar no reino de Deus, mas aí complica. Não tem como a gente querer ser santo, sabe? Ser aquela pessoa top, se a gente não faz diferença na vida de ninguém. Não tem.
muitas pessoas se vestem, se acham, porque tem isso abençoados e tal, e não sei o que, e falam bem, e leem a Bíblia, e sabem tudo de cor e tal, e ajuda quem? Faz a diferença na vida de quem? Se a gente não começar a pensar nas pessoas ao nosso redor, pensar no outro, pensar em alguém que seja, se Deus der uma vida para a gente cuidar só daquela vida, amém. Mas algo a gente tem que fazer. E eu vejo muitas pessoas assim que eu sigo falando de estar na hora da igreja, do Brasil, e a gente não pode ficar fora disso. A gente não pode pensar que esse avivamento é lá para São Paulo ou é lá para Santa Catarina. Não, é para nós também. Começar a entrar nessa loucura aí. Mudar de vida. Por que não nós? Será que a gente vai ter que ficar, como o Zé falava aqui para nós, esperando que alguém venha aqui? Não, tem que ser em nós, através de nós, um edificando o outro. Hoje eu estou falando aqui, talvez domingo que vem vai ser você, talvez no outro vai ser o outro, vai ser o pastor, vai ser uma sequência. Não tem que esperar por uma outra pessoa, tem que começar a ser nós igreja, sabe? Quando eu falo nós, não sou só eu, o grupo do louvor, não, é nós, todo mundo que está aqui. Tem que começar através de nós. E aí quando tu conhece o teu irmão, tu conhece o coração do teu irmão, tu começa a dar credibilidade, que tu vê assim, fulano é desse jeito, mas ele tem um coração que tá louco. Aquele cara lá, ele é assim, ele tem esses defeitos? Tem. Mas se precisar de alguma coisa, ele vai largar o que ele está fazendo e vai atrás se socorrer. Aí a gente vai começar a contar. Eu não sei como é que o Renan é, mas a Sara é uma pessoa de oração. Eu vou começar com ela, pedir uns conselhos. Fulano tem uma cabeça para a palavra que está louco. Então eu vou pedir uns versículos para tirar a ansiedade. E aí a gente vai começando um a edificar o outro. Tem uma palavra que diz assim que ferro afia ferro. E a gente tem que começar a afiar um outro. A gente não vai conseguir todo mundo, mas assim, nem que seja em pequenos grupos, ou nas células mesmo, ou criar um grupinho de amizade ali, não panelinha. Panelinha a gente já viu aqui na igreja que não dá certo. Porque aí todo mundo fica em roda daquela panela e quando um da panela cai, todo mundo cai junto. Isso não. Unidade verdadeira, sabe? Eu não vou muito com a cara da... Eu esqueci o nome dela. De uma pessoa. Mas eu amo ela. Porque ela é assim, mas ela é assim também. Sabe? Às vezes as pessoas criam uma... Como é que é? Um impedimento. Eu nunca vou entrar pro louvor enquanto tiver fulano, porque eu não gosto do fulano. Não gosta por quê? Não sei. Ele é muito assim, mas tu já conversou, tu já sentou com ele, já fez uma janta lá, tu já... Não. Então, nem conhece. E aí a gente está julgando... se uma pessoa falou para nós assim que ela falavam que vocês eram entupidos, que vocês eram não sei o que. Gente, a gente é assim. Se precisar fazer alguma coisa, a gente faz, a gente é louco. Se ligar de madrugada, a gente vai. Se fizer uma janta, a gente vai. Se for fazer um negócio, a gente vai. Só que se tu não me conhecer e eu não conhecer você, a gente fica nessa. O Andrigo é muito Andrigo, eu não gosto dele. Entende? Porque fulano disse que fulano é assim. E aí estão pintando uma pessoa pelo olhar do outro, sabe? Então a gente precisa de comunhão. E a comunhão acontece assim, no dia que estão fazendo uma massa, no dia que está saindo um churrasco, no dia que a gente está trabalhando. No culto não dá, no culto a gente vem aqui, escuta 1, 2 falar aqui e vai para casa. Mas quando a gente está ali trabalhando, a gente está movimentando. E aí a gente vai se conhecendo. Eu fui saber com o Joe, eu me identifico muito com o Joe, que a gente é detalhista. Eu fui saber isso o dia que a gente foi botar lajota. Ali na igreja, a gente foi ali e eu disse, achei um dos meus aqui. Daí a gente começou lá, botava a lajota, tirava a lajota, vamos achar uma régua, vamos fazer. Entende? Só que se tu não começar a mergulhar, a se inteirar nas coisas da igreja, tu vai ser um espectador. Você vai vir aqui, vai dizer paz para os seus irmãos, assim, e vai voltar para casa. E aí vai pegar fogo na caixa d'água lá, que diz o pastor, e tu vai ligar para quem? Para o pastor. Mas será que tem que ser tudo pastor?
Será que não tem ninguém além dele para fazer as coisas na igreja? Será que não temos responsabilidade? Temos que esperar sempre por ele, ou pelo nosso líder, ou por sei lá quem? Jesus nos deu autoridade, gente. Isso que eu quero que vocês gravem assim, ó. Eu tenho autoridade. Eu sou o filho. Eu recebi poder. Eu só preciso manifestar. Manifestar. Não manifestar demônio, né? Manifestar o poder de Deus. A autoridade. Começar a dar umas de louco, que nem eu sempre falo. E ver uma pessoa lá e orar. E ver uma coisa assim e não se conformar. Não, Deus, eu não aceito. Eu vou orar, eu vou pagar um preço, eu vou fazer um jejum. Que seja. Tem milhões de pessoas jejuando nesses dias. No Descende eles fizeram um apelo para quem queria fazer um jejum. O jejum de Jesus, 40 dias. E eu peguei e cliquei lá que sim, vou fazer. E aí eles mandaram um e-mail, como é que era o jejum? Meu Deus. Jejum só de água, jejum só de líquido, jejum de Daniel, só de legumes e frutas, jejum não sei do que. E aí tinha um jejum mais fácil, eu comecei naqueles mais fáceis lá. Porque daí o jejum, por exemplo, só de água, os caras tinham que começar um mês antes. Ir tomando água. Mas tem assim, ó, milhões de pessoas fazendo, no mundo, por nós. Porque eles entenderam assim, ó, que é o Brasil. Muita gente fala, é os 3 estados do sul. É nós, temos aqui. E as pessoas estão clamando para a gente e a gente está fazendo o que por nós mesmos? Estamos esperando, quando o fogo descer lá e não sei o que. Quando, que nem aquela, eu nunca lembro do que é, que o cara bota o algodão lá fora. Se o algodão estiver seco no sereno, eu vou fazer. Daí o algodão está seco. Não, mas se estiver molhado, não sei o que lá. Ficar testando Deus brincando não é. Não é assim. A gente tem que agir. Eu sei que não é fácil, talvez você me dizer, Petro, tu está falando para mim fazer, eu não consigo nem comigo mesmo, não consigo nem orar por mim mesmo. Então está na hora de tomar uma atitude. Meu Deus do céu. Não dá para a gente aceitar essa mesmice. Não dá. Ou a gente pega e, que nem o pastor falou, chuta a porta e toma atitude e vamos ser crente de verdade, ou vai acabar o ano e a gente vai estar desse mesmo jeito. E vai entrar o ano que vem, a gente vai estar desse mesmo jeito, e talvez no outro a gente nem esteja mais aqui. E eu acredito que é por isso que muitas pessoas vêm, ficam um tempo e estão ali e falta um direcionamento, falta uma busca pessoal. E a pessoa na primeira vacilada cai. E aí vão dizer assim, não, é aquela igreja batista lá que não tem doutrina. Não, é aquela igreja batista lá que só ficam tocando lá. É aquela... Daí vai botar a culpa no outro. Não, eu saí porque o pastor não veio na minha casa. Eu saí porque fulano não me olhava na cara. Eu saí porque fulano não me aceitou no Facebook. Gente, eu já vi gente falar assim, eu não vou naquela igreja porque o fulano não me cumprimenta na rua. Mas, gente, pensa bem, tudo que Jesus fez por nós, e as pessoas estão procurando isso aqui, para se afastar. Parece brincadeira, mas é verdade. Você pode ficar de pé? Nessa noite eu queria que você clamasse pelo novo de Deus. O que é novo? Aí o novo, cada um tem o seu novo. Talvez você quer uma nova unção, talvez você quer saber qual que é o teu chamado, talvez você precisa de uma libertação, talvez você precisa de uma cura, eu não sei. É individual. Talvez você nem aceitou Jesus ainda. Eu estou falando aqui, às vezes, você está me olhando assim, eu nem sei do que tu está falando, Pedro. Mas eu quero esse Jesus. Amém? Se você está aqui nessa noite, eu acredito, não existe essa assim, foi sorte, o destino. Não, é Deus. É Deus.
Se você está aqui, é para você ouvir isso hoje. Amém? E Deus espera uma resposta disso que você ouviu hoje. O culto racional é isso, sabe? Tu vem, recebe uma palavra e tem que fazer algo com essa palavra. Tem que dar uma resposta para Deus. Por exemplo, ontem foi falado de fé, então você tem que pensar, Deus, eu preciso ter mais fé. Hoje foi falado sobre, sei lá, agora não vi nenhum exemplo. Que nem hoje, é sido falado de avivamento, eu quero um avivamento. O que é esse tal de avivamento? Eu vou começar a buscar esse avivamento. A gente precisa, eu comentava com alguém, agora não lembro, eu falo com muita gente, nós precisamos de milagres aqui na nossa igreja. O céu está aberto sobre esse lugar, a gente tem sentido a presença de Deus. Deus está nesse lugar, Jesus está nesse lugar. Quantos creem que Jesus está nesse lugar? E por que não acontece? A gente não acredita. Tem um versículo que eu pedi, que eu botei ali para ler, que Jesus fala, quando Jesus voltou para Samaria, os caras começaram assim, os fariseus, esse aí é o filho do carpinteiro, esse é o irmão do Tiago, o irmão do não sei quem lá, os irmãos de Jesus, filho de Maria. E ele foi no templo e falou, e todo mundo ficou maravilhado, que ele era muito sábio. Mas como é que pode? O filho do carpinteiro não tem estudo, é tão inteligente. Saber tanto de Bíblia. Só que as pessoas não acreditaram nele. E Jesus falou assim, por causa da incredulidade de vocês, não houve milagres. E eu acho que isso serve para nós. Porque a gente não acredita. Porque Jesus, onde ele passava, ele curava. Tem assim muitos exemplos, mas aconteceu muito mais. Muito mais. Quantas pessoas devem ter sido curadas assim e nem deu tempo de dizer, Jesus, eu fui curada. Porque Jesus passou, mas ela foi curada. Quantos que tinham vergonha e talvez não contaram para ninguém? Sabe? Muitas coisas aconteceram e não está relatado na Bíblia, você não ia ser. 3 anos e meio, imagine você falando dos seus 3 anos e meio, a gente faz um livro desse tamanho. Quantas coisas aconteceram? Foi só relatado os principais, né? E isso está disponível para nós. Os apóstolos passavam, Paulo passava, a sombra dele curava as pessoas. Quando ele não podia ir, ele pegava e tirava assim uma peça de roupa e mandava, os caras chegavam lá, botavam uma peça da roupa assim, o enfermo era curado. As pessoas eram ressuscitadas. Então eu imagino ele assim, vamos lá na minha casa. Cara, hoje não dá, leva isso aqui lá, tá abençoado, ele vai ser curado. E seguir o caminho. Eu preciso ir lá tomar umas pedradas, agora eu vou me jogar do muro, eu não posso ir lá curar teu... Sabe? Eles tinham mais o que fazer. E as pessoas criam naquilo porque elas viam. O ser humano é muito Tomé, sabe? Ele tem que ver os buracos na mão de Jesus. A gente é assim mesmo. Quem nunca viu um vídeo no Facebook ali de cura de alguma coisa e ficou assim, mas será que é? A gente é assim, é do ser humano. Tem muita gente que diz assim, eu só acredito vendo. Tudo bem, então vamos ver. Vamos clamar para ver. Não é errado. Não é falta de fé. É talvez o teu jeito. Mas que a gente possa orar, buscar pela fé. Buscar. Deus, eu quero chegar um dia aqui e orar pelo paralítico, ele vai levantar. Eu vou começar a orar pela dor de cabeça do meu colega e vai acontecer. Eu vou orar por isso e vai acontecer. Eu vou orar por uma porta de emprego e ela vai se abrir. Eu vou orar pelo drogado. Eu vou começar a fazer alguma coisa. A gente não pode se conformar mais em viver isso que a gente vive. A mesmice. Hoje a gente, que nem o pastor fala, hoje eu estou agarrado no chifre do diabo, no outro dia ele está me chutando. Não. Vamos dar um passo além. Amém? Vamos clamar pelo novo de Deus. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, a gente vai orar. Se tem alguém que diz assim, eu quero receber o Espírito Santo, vem aqui na frente, a gente vai orar. O que eu quero assim, de coração mesmo, é que você saia daquela porta ali, com uma nova atitude. Que você saia daqui assim, a partir da manhã eu vou tomar posição, eu vou fazer algo diferente. Nem que seja assim, a gente pensa que tem que ser alguma coisa assim gigante, não. Eu vou começar a ler um versículo por dia. Amém. Eu vou começar a fazer tal coisa, mas é pequena, tudo bem. Cada um tem que ser no seu nível. Não adianta você pegar amanhã e querer ler um livro inteiro da Bíblia, você não vai entender. Você tem que começar aos pouquinhos. Amém? Sim, Deus.
Nós clamamos por Ti, Senhor. Oh, toda a criação espera pela manifestação dos Teus filhos, Senhor. E nessa noite nós levantamos a Ti, Senhor. Não por interesse, Deus. Não por nenhuma outra motivação que não seja Te agradar, Te engrandecer. Que não venha ser para alguém se exaltar. Não, seja para o Seu nome ser exaltado, ser engrandecido. Deus, nós clamamos pela manifestação do Teu poder, Senhor. Que a cada um seja dado conforme a necessidade, Senhor. Quem precisa de um milagre, receba em nome de Jesus. Quem precisa receber o Espírito Santo, receba em nome de Jesus. Quem precisa aceitar o Senhor, precisa Te conhecer, que conheça quem Tu és, Deus. O Deus de milagres, o Deus de promessas, Senhor. Oh, Senhor, que seja hoje, Deus. Que seja agora, Deus. Oh, Senhor, eu oro pelos enfermos neste momento, Senhor. Eu falo para a enfermidade: você está derrotado em nome de Jesus. Demônio, caia por terra. Demônio que está oculto dentro de uma casa, caia por terra neste momento. Eu falo para a doença, em o nome de Jesus, você já está derrotado. O diagnóstico do médico será rasgado. Amado vem, amado vem, te adoramos, te desejamos. Amado vem, amado vem, te adoramos, te desejamos. Glórias ao Teu nome, Jesus.